Opa, Bom, tudo bem, né? Sejam bem-vindos. Essa aula extra que nós estamos fazendo, nós vamos falar um pouquinho sobre a física moderna, né? Então, eu farei esse tratamento da física moderna em três partes, né? Nós teremos, então, três aulas, dado o tamanho do assunto, né? E as outras aulas vamos marcar posteriormente, dando continuidade, tá? É um conteúdo extra importante, tanto para o Enem, tanto para o PISM, tanto para quem vai fazer outro concurso qualquer, tanto para quem tem um pouco de curiosidade em compreender um pouco da história dos físicos mais famosos, né? Como, por exemplo, esse que está aí na tela, aí, o famoso Albert Einstein, ao lado de um outro cientista muito famoso chamado Bohr, né? Então, o assunto dessa aula será essa introdução aos tópicos importantes da física, aos acontecimentos importantes da história da física, que culminaram com o nascimento da mecânica quântica e também da relatividade restrita, né? Então, nós vamos introduzir falando de um momento muito importante na história da física que aconteceu em uma conferência, né, da Royal Society em março de 1900. Nessa conferência, um cientista muito famoso, chamado William Thomson, que vocês já conhecem, né, já ouviram falar dele, o famoso Lord Kelvin, da escala de temperatura Kelvin. Esse cientista já renomado, né, já um cientista de grande importância para a ciência, para a comunidade científica da época, ele disse uma frase que ficou na história, né, que dizia da seguinte maneira: não há nada mais a descobrir em física. Física clássica tem apenas duas pequenas nuvens a serem removidas do límpido céu por ela construído. O que esse cientista quis dizer nessa época, pessoal, é que havia uma ilusão de que toda a ciência que pudesse ser descoberta, toda a evolução da física que pudesse vir a ocorrer, já tinha sido descoberta, né? Nesse momento, no ano de 1900, a mecânica quântica de Newton já reinava, já dominava o estudo do movimento de todos os corpos na superfície da Terra, dos astros, né, dos planetas em torno do Sol, da Lua em torno da Terra, e todo o funcionamento do sistema celeste, acoplado aqui com as leis de Kepler, já era conhecido, né? Então a mecânica estava completamente estabelecida. O eletromagnetismo, que é a junção da eletricidade com o magnetismo, já estava determinado através da famosa equações de Maxwell, né? Que são as equações que dá para a gente tudo sobre eletromagnetismo. Todos os fenômenos relacionados à eletricidade e relacionados ao magnetismo são regidos pelas equações desenvolvidas por Maxwell. Inclusive, essas equações elas fazem com que a óptica, né, que é o estudo da luz, acabou sendo incorporada ao eletromagnetismo após as equações de Maxwell. E, por fim, a termodinâmica, né, a ciência que estuda o calor e suas transformações, ela estava também completamente determinada através dos trabalhos de vários cientistas, entre eles o famoso Boltzmann. Então, esses três tópicos da física, eles davam aos pesquisadores e às pessoas que eram grandes pensadores e estudiosos da época a ilusão de que não há nada mais para ser descoberto. Toda a física já é conhecida. Todos os fenômenos do nosso mundo já são compreendidos. A ilusão, porque exatamente essas duas nuvenzinhas aqui que o William Thomson, o Lord Kelvin, colocou nesse comentário dele, essas duas nuvenzinhas mudou tudo. Tudo. Eu poderia dizer para você que essas duas nuvenzinhas que ele disse que era sem importância, que precisavam ser removidas do límpido céu, já construído por toda a física clássica, né, que é conhecida como a física regida por esses três fenômenos aí. Essas duas nuvenzinhas revolucionaram
toda a ciência física, todo o aprofundamento da ciência que nós conhecemos e mudou toda a aplicação da tecnologia atual e deram origem à física moderna, né? Então, essas duas nuvenzinhas, elas são simplesmente a primeira delas, o resultado inesperado das experiências de Michelson e Morley ao medir a velocidade da luz através do éter em direções perpendiculares. Essa era uma nuvenzinha, era um experimento que esses dois cientistas realizaram, e esse experimento já tinha um resultado esperado, de acordo com a teoria até então vigente. E, por surpresa deles, realizaram esse experimento, repetiram várias vezes em diferentes locais, de diferentes maneiras, e o resultado era um resultado que entrava em confronto com todo o conhecimento conhecido. Essa nuvenzinha deu origem à teoria da relatividade restrita de Albert Einstein. A outra nuvenzinha é a nuvenzinha relacionada à dificuldade em explicar a distribuição de energia da radiação de um corpo aquecido diante da catástrofe do ultravioleta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: a radiação térmica era um conceito também já muito bem conhecido, né, dadas as equações de Maxwell, as equações da termodinâmica. Então, tudo sobre radiação era já conhecido de acordo com a física clássica. Mas havia um problema seríssimo, que era um confronto, um pequeno confronto entre as medidas que os físicos faziam em laboratório, que são medidas reais, que são coletas de como realmente o mundo está funcionando, e as medidas que eram esperadas. Ok? Elas são as precursoras, o estopim do nascimento da física moderna. Então, o nascimento da física moderna ela está relacionado com a teoria da relatividade, que foi a resolução da primeira nuvem falada por Thomson, e a física quântica, que foi a resolução da segunda nuvem falada por Thomson. Né? Muito bem, vamos falar então da primeira nuvem. A primeira nuvem, que vocês estão vendo a minha tela aí, pessoal? Só um minutinho que eu vou voltar aqui. Peraí, agora sim, né? Estão vendo, né? Ok. Então, a primeira nuvem ela está relacionada com o estudo do éter, né? O grande desacordo entre o experimento desses dois cientistas e o que se esperava. Vamos voltar lá à ideia do que seria o éter. Vocês se lembram, todos vocês que estão aqui já estudaram cinemática, né? E a cinemática é o ramo da ciência que estuda o movimento através da descrição do movimento. Então, existia lá aquele lance lá que foi determinado por Galileu, pelos trabalhos de Galileu, do que nós chamamos de velocidade relativa. O que eu quero dizer? Um corpo está a uma velocidade de 20 metros por segundo em relação a um referencial em repouso. O que quer dizer isso? Para um referencial, um observador em repouso, quando esse observador olha para esse corpo, a cada segundo esse corpo se distancia 10 metros ou se aproxima 10 metros. Então, ele determina que esse corpo tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Né? Mas, quando eu tenho agora dois corpos, um corpo movendo-se a 10 metros por segundo, se afastando do referencial, e um outro corpo numa posição mais à frente, também se movendo a 10 metros por segundo, se afastando do referencial. Então, essa pessoa que está lá no referencial inercial parado, olha para um dos corpos e determina, a cada segundo ele se afasta 10 metros de mim. Por isso a velocidade é 10 metros por segundo. Essa mesma pessoa do referencial olha para o outro corpo, que está um pouco mais distante, e determina também, a cada segundo esse corpo está 10 metros mais distante de mim. Então a velocidade dele é 10 metros por segundo. Então esse referencial parado, inercial,
concluir que os dois corpos estão em movimento. Por quê? Porque a posição deles muda no tempo. Agora, vamos esquecer esse referencial aí e vamos pensar nos dois que estão a 10 metros por segundo para a direita. Né? Vamos focar no que está atrás. Esse que está atrás olha para aquele que está um pouco mais à frente dele e ele começa a estudar esse corpo. Então, a cada segundo que se passa, ele computa a distância entre eles, determina a distância entre eles. E ele verifica que, no momento que ele observou, a distância entre eles é 20 metros. Passa mais um certo intervalo de tempo, ele analisa de metros. E, sucessivamente, em todas as medidas que ele faz, a distância entre eles é sempre 20 metros. Então, ele conclui o quê, pessoal? Conclui que esse tal corpo que está à frente dele está em repouso. Por que ele está em repouso? Porque a posição desse corpo em relação a ele não muda com o tempo. Então, é daí que nasce a ideia de que movimento é um conceito relativo. Um corpo pode estar em movimento em relação a um determinado referencial e pode estar em repouso em relação a um outro referencial. O conceito de movimento, ele depende de qual referencial eu estou analisando. Aquela velha história lá, né, de duas pessoas, um motorista e um carona, e uma pessoa do lado de fora da estrada lá parada, olhando para a estrada. Então, quando o carro passa por eles, né, essas duas que estão dentro do carro se distanciando, passa por ele e se distancia cada vez mais. Então, essa pessoa parada à beira da estrada olha para os dois e verifica que esses dois estão em movimento. Por quê? Porque a distância deles em relação a ela muda cada vez mais no tempo. Mas agora, se você vai lá para dentro do carro e pergunta para o carona assim, olha para o motorista e me responde, ele está em movimento ou em repouso? O carona, então, vai olhar e perceber que o motorista está sempre na mesma posição em relação a ele. Então, ele conclui que o motorista está em repouso. Outro exemplo. Ok, galera? Isso já era conhecido naquela época, né, no início do século XX, né, e era chamado de princípio da relatividade de Galileu. O que é o princípio de relatividade de Galileu? É a análise do estado de movimento do corpo em relação a um referencial inercial. E esse conhecimento, essa teoria sobre o movimento, os cientistas assumiam total confiança nela e acreditavam que ela se aplicava a todas as coisas, inclusive para a luz. Né? A luz foi um grande foco de pesquisa durante muito tempo. É a entidade do nosso mundo que tem a maior velocidade possível, se desloca a uma velocidade imensa e tem a maior velocidade possível no vácuo, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Em todos os lugares, a luz tem velocidade menor. E essa velocidade é tão menor quanto maior for a densidade do meio. Então, em meios mais densos, a luz tem velocidade cada vez menor. Mas havia uma questão interessante, que era uma pergunta que os físicos faziam na época, que era o seguinte: quando eu falo que a luz no vácuo tem velocidade de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, em relação a que referencial eu estou analisando esse movimento da luz? Né? Então, havia a necessidade de dizer, de responder qual era o referencial que atribuía à luz uma velocidade de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Bom, no meio de toda a inteligência, sempre há alguns vacilos, né? Eu poderia dizer vacilos, entre aspas, tá? Porque as teorias com o tempo, as novas se tornam tão melhores que as outras parecem uma burrice que foi cometida. Né? Naquela época, como não havia um referencial inicial, um observador, um ponto no universo onde eles pudessem atribuir como referencial para a luz, os cientistas inventaram um referencial invisível chamado éter. O éter seria um fluido imaterial que não tem cheiro, não tem cor, não pode ser visto, não pode ser percebido nem detectado. Olha que doideira, é um fantasma realmente, chamado de éter luminífero. Esse éter, eles assumiam que era essa tal substância, esse tal fluido que preenchia todo o nosso universo. Todo o vácuo, todo lugar do mundo onde tem matéria, que não tem, continha esse éter. E o éter era o referencial pelo qual a gente determinava a velocidade da luz de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Né? Então, o cientista
Michelson e Morley, eles foram uns dos cientistas que se propuseram, depois de muito tempo de prevalência da teoria do éter, né, dada a estranheza desse tal éter, eles se propuseram a investigar a existência desse éter. Medir a velocidade da luz em relação a diferentes direções para verificar se essa velocidade da luz daria um resultado diferente, né? A velocidade da luz em relação ao éter, tudo bem, é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Mas aí o que eles pensaram? A Terra gira em torno do Sol e a velocidade da Terra em torno do Sol é muito grande, né? É uma velocidade imensa. Então, eles pensaram em construir o equipamento e emitia um feixe de luz se movendo na mesma direção em sentido da Terra. Davam esse equipamento e emitiam um feixe de luz no sentido contrário ao movimento da Terra. Então, galera, como a gente já conhece a equivalência de Galileu, eles esperavam que, quando eles fizessem a medida no mesmo sentido e direção do planeta Terra, era para se encontrar um valor maior do que 3 elevado a 8. Por quê? Porque a velocidade tinha que ser a velocidade da luz em relação ao éter, 3 vezes 10 a 8, mais a velocidade da própria Terra. E, quando eles fizessem o cálculo em sentido oposto, né, o esperado era medir esse resultado menor, a velocidade da luz no éter, menos a velocidade da Terra, que está no sentido oposto. Isso era o que se esperava de acordo com todo o conhecimento clássico conhecido. Aí, o experimento que esses dois caras fizeram. Vamos entender esse experimento aqui. Olha só. Existe uma fonte aqui de radiação, né, uma fonte de luz, que vai emitir um feixe de luz. Esse feixe de luz passará por um espelho que está inclinado aqui de 45 graus. Então, o feixe de luz chega no espelho, e quando ele chega aqui nesse espelho, que é um espelho semi-transparente, né, um espelho translúcido, melhor dizendo, uma parte da luz será refletida, como ele está de 45 graus, a inclinação, a parte da luz refletida sai exatamente a 90 graus. E essa luz vai em direção a um outro espelho, onde ela vai incidir sobre ele e voltar. Beleza? Só que uma outra parte desse feixe de luz inicial vai atravessar, já que o espelho é translúcido, e vai direto, em linha reta, até um outro espelho que está um pouco mais à frente. Detalhe, a distância entre esse espelho e esse espelho aqui à frente é a mesma distância entre esse espelho aqui e esse aqui. Ok? Então, o que eles esperavam, pessoal? Imagina a Terra parada. Não há movimento da Terra. Então, como a distância é a mesma, o feixe de luz que passa pelo espelho demorará um tempo para ir até esse espelho e voltar até essa fonte, refletir aqui e chegar até aqui. O feixe de luz que vai para lá vai demorar um certo tempo para ir até a fonte, ser refletida, voltar e chegar até aqui de novo. Portanto, se vocês notarem, a distância é exatamente a mesma, né? Já dada a simetria aqui, a distância desse espelho até esse, a distância desse espelho até esse. Então, a distância que os feixes percorrem, mesmo que se dividiu, é a mesma. Então, os dois feixes deveriam chegar aqui exatamente no mesmo momento. O que isso quer dizer? Quando eu olhar essa tela aqui, o resultado desse movimento dos feixes em sentidos opostos é que aqui será formado um ponto brilhante fixo. Um ponto brilhante fixo significa que os raios de luz chegam no mesmo momento e eles se somam e não tem nenhuma interferência entre esses dois raios de luz. Beleza. Agora vamos imaginar a Terra em movimento, né? Com a Terra em movimento, olha o que se espera. Prestem bem atenção, hein? O feixe que passa direto, eu chamei de feixe azul, e o feixe que vai para a direita, eu chamei de feixe vermelho. Com a Terra em movimento, a Terra indo para a direita, notem que, durante o movimento, o raio de luz azul, ele terá que percorrer uma distância maior do que o vermelho, vocês concordam? Porque, olha só, o vermelho, ele vai bater, ir até ali, voltar e chegar até aqui, normalmente. Como ele está se movendo em direção perpendicular à Terra, o seu movimento é independente. O movimento no eixo Y é independente da Terra. Mas o azul não. Como o azul está se movendo na mesma direção em sentido da Terra, se esperava que ele demorasse um tempo maior para chegar até aqui e voltar
porque enquanto ele se move para a direita, a Terra também se move, né? Então a distância percorrida será maior. E quando o Michelson e Morley fizeram esse experimento, se esperava que, por essa diferença de deslocamento, o feixe vermelho chegasse aqui nessa fonte, aqui, nessa tela, primeiro do que o feixe azul. E o resultado disso, galera, é que não seria formado aqui um ponto fixo brilhante, mas seria formado o que nós chamamos de figura de interferência. Pontos de grande intensidade de luz, pontos de pequena intensidade de luz, mostrando exatamente o resultado da equivalência de Galileu, né, dada o fato da Terra estar em movimento. E o que os caras descobriram? Não foi formada nenhuma franja de interferência. O resultado foi o mesmo de que se a gente imaginasse todo o sistema parado e a Terra parada. Bom, primeiro os caras pensaram assim, deve ter algum erro no equipamento, nossos cálculos não estão certos, essa tela aqui não está legal. Foram lá, trocaram tudo, fizeram experimento de novo, mesmo resultado, nenhuma figura de interferência. Aí o que eles fizeram? Começaram a rodar esse negócio, começaram a colocar ele em diferentes posições em relação à Terra, né? Não na mesma direção em sentido da Terra, mas, por exemplo, em uma direção perpendicular, em uma direção vertical, tudo quanto é direção que vocês imaginarem. E o que eles determinaram? Resultado final? Nenhuma figura de interferência. Chegava aqui um pulso constante de luz. Ainda animados que poderia haver algum erro, esses dois cientistas fizeram o experimento e foram em diferentes locais da Terra, mais longe que eles puderam, para ver se era alguma interferência física do local. E o resultado era o mesmo. Nenhuma figura de interferência. Essa é a nuvenzinha. A tal nuvenzinha que o cara falou lá no começo, né, o Thompson, a primeira nuvenzinha da história que ele acreditava que precisava ser eliminada, né, da física, porque aparentemente ele acreditava que isso não ia dar em nada. Então, o experimento de Michelson e Morley abriu as fronteiras para os novos cientistas começarem a investigar isso melhor. Então, os experimentos de Michelson e Morley foram aprimorados, foram realizados também por outros pesquisadores em diferentes partes do mundo, e o resultado era o mesmo que eles encontraram, né? Os físicos teóricos começaram, então, a duvidar da existência do éter, né? Os físicos teóricos começaram a dizer que o problema era esse tal éter, porque o que estava acontecendo com a luz, galera? O que esse resultado aqui desse experimento queria dizer? Realizado em 1887. Esse experimento queria dizer o seguinte, só para vocês entenderem melhor. Imagine que você está correndo aí na direção horizontal para a direita e você passa por uma fonte de luz, um laser, e você está a uma velocidade imensa, né? Uma velocidade lá, por exemplo, metade da velocidade da luz, muito rápido mesmo. Aí você passa por esse laser e depois de uma certa distância que você está dele, alguém vai lá e emite um pulso de luz do laser. Liga lá o laser. O laser vai emitir então um pulso de luz na sua direção. Você olha para trás e você então, com algum detector, você mede a velocidade da luz. O esperado é que você não medisse 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, mas medisse um resultado que fosse a diferença, né, entre a sua velocidade e a velocidade da luz. Agora, imagine então que você está caminhando, né, correndo a uma velocidade igual à velocidade da luz, tão rápido quanto a luz. E, de repente, você passa por uma fonte de luz, um laser, e no momento que você passa pelo laser, alguém liga o laser. E você olha para o feixe de luz e você quer medir a velocidade da luz. Como a sua velocidade é a mesma da velocidade da luz, o esperado era que você medisse a velocidade igual a zero, né, gente? Porque é a mesma coisa que você imaginar dois caras lá, um sentado no banco, o motorista lá dirigindo e o carona do lado, como eu exemplifiquei. O carona olha para o motorista e conclui que ele está em repouso, né? Já que os dois têm a mesma velocidade. Mas a luz não. Com a luz, o resultado era 3 vezes 10 elevado a 8. O que quer dizer isso? Uma propriedade intrigante da luz era que a sua velocidade não dependia do referencial. Qualquer que seja a medição que você fizesse, a velocidade da luz sempre dava o mesmo valor. Isso aí começou a intrigar muitos cientistas, porque o fato dela dar sempre o mesmo valor
a formularem algumas equações intrigantes. Equações que desafiavam o conceito de espaço e o conceito de tempo, né? Segundo Lorentz, nas suas equações matemáticas, para que a velocidade da luz fosse a mesma, já que esses dois pulsos aqui percorrem distâncias diferentes, ó, esse azul percorre uma distância maior e esse aqui uma distância menor. Mas se a velocidade deles é a mesma, já que eles chegam no mesmo momento, significa que o tempo medido para esse cara azul tem que ser também maior que o vermelho. Ou seja, pessoal, eu não posso medir o tempo da mesma maneira, o mesmo tempo medido para os dois. Mas cada um deles tinha um tempo particular. Então, Lorentz começou a mostrar que, para corpos que se movem a velocidades perto da velocidade da luz, o tempo não é o mesmo. A medida do tempo para quem se move muito rápido é diferente da medida do tempo para quem se move muito devagar. Então, essa invariância do tempo trouxe o conceito de dilatação do tempo, que é uma das coisas mais brilhantes da modernidade da física. E a dilatação do tempo é o que explica as possibilidades de nossas viagens no espaço, viagem para o passado, para o futuro. E, além disso, várias outras consequências da invariância da luz ficaram à tona nas equações de Lorentz. Porém, galera, tem uma coisa muito bacana aqui. Lorentz era um matemático, um cara muito bom de matemática mesmo. Mas Lorentz, quando criou as chamadas transformações de Lorentz, que vieram a substituir as transformadas de Galileu, por causa dessa invariância da velocidade da luz, ele não soube explicar as consequências dessas equações para o mundo real. O que isso traz de aplicação para o nosso mundo, né? Nesse momento, desse trabalho de Lorentz, em 1904, um jovem cientista, até então já concluído o doutorado, estava lá como um derrotado da vida, né? Porque ele não conseguiu um emprego para dar aula nem na escola pública. Esse jovem aí, Albert Einstein, ele conseguiu um emprego, então, não para ser professor, mas um emprego para trabalhar no escritório de patentes, né? Então ele mexia com papéis, com muitas coisas aí. Só que como ele era muito inteligente, né? Ele conseguia fazer as coisas que ele precisava fazer muito rápido lá no escritório e tinha muito tempo para ler as novidades da física, as questões em aberto da física. E o Einstein se interessou muito pelo trabalho de Lorentz. Esse trabalho de Lorentz, o Einstein aprimorou e Einstein deu um significado físico para isso. Foi o Einstein que falou, não existe éter. O cara que teve coragem de falar, não existe éter. Essa história do éter é uma bobeira. Não é necessário a existência do éter e eu sei que não existe o éter. Lorentz ainda queria, em suas equações, colocar a existência do éter, dizer que a luz viajava em relação ao éter. A diferença dele para Einstein é que Einstein pegou, né, toda a matemática que Lorentz já tinha criado, mas ele foi muito além. Fisicamente falando, ele foi o cara que no tratado dele, que ele publicou em 1905, chamado Relatividade Especial, ou Relatividade Restrita, que fala exatamente sobre essas coisas aqui, pessoal, ele disse que não existe éter. Então, séculos de distorção histórica, séculos de trabalhos acreditando na existência do éter, e um jovem chega com 20 e poucos anos, se não me engano, 26 anos, quando ele publicou esse trabalho, e diz que não existe o éter. Prova que não existe o éter, usa as equações de Lorentz para provar que não existe o éter, prova a dilatação do tempo, a dilatação do espaço, prova a equivalência entre massa e energia, que são os fundamentos da bomba atômica, e esse trabalho desse cara se torna extremamente brilhante e importante, e traz à tona esse rosto aqui, que é o rosto mais conhecido no mundo, depois do rosto de Jesus Cristo, suposto rosto de Jesus Cristo, né? Então, essa tal nuvenzinha, pessoal, do éter, que eu falei para vocês, do trabalho de Michelson e Morley, trouxe à tona, então, todo esse sequência de acontecimentos e ao trabalho do famoso Albert Einstein, aqui, chamado de relatividade restrita, ok? Então, essa é a primeira nuvenzinha que deu origem à relatividade restrita. Agora eu vou falar da segunda nuvenzinha, tá? A segunda nuvenzinha, lembrando, pessoal, ela fala da radiação térmica. Vocês lembram? A primeira nuvenzinha era o problema do experimento dos dois cientistas em relação à velocidade da luz, né, devido à existência do éter. A segunda nuvenzinha é o problema deles determinarem
as características da radiação térmica emitida por um corpo característico, um corpo especial, que eu vou falar agora. Então, só para deixar claro aqui, ó, olha só o que fala aqui. A radiação térmica consiste na radiação pelo movimento térmico das partículas eletricamente carregadas que formam a matéria. Portanto, toda a matéria com temperatura superior ao zero absoluto emite radiação eletromagnética e a transferência de energia ocorre mesmo através do vácuo. Pessoal, essa definição que é brilhante, tá? E vocês devem guardar isso muito bem. Primeiro, a gente estuda nos livros lá do ensino médio que é radiação térmica. Aí fala, radiação térmica é calor, né? Radiação infravermelha. Não, mentira. E outra coisa, a radiação térmica ela tem a ver, na verdade, com a termodinâmica, né? E também com o eletromagnetismo. É uma junção das duas coisas. Na verdade, ela vem da natureza da matéria, né? Toda matéria é formada de átomos, os átomos de prótons e elétrons. Os prótons e elétrons têm cargas elétricas. E devido ao fato dos elétrons estarem girando, um átomo, né, amontoado com outro átomo, formando lá a rede cristalina sólida ou o arranjo líquido ou gasoso, não importa, os átomos se interagem. E essa interação dos átomos é por uma força invisível chamada força elétrica. O resultado dessa interação com o movimento dos elétrons é uma variação constante da força elétrica entre um átomo e outro. E essa variação constante faz com que esses átomos fiquem em movimento caótico em todas as direções. Esse movimento deles faz com que esses átomos o tempo todo vão para a direita, volta para a esquerda, volta de novo, e isso promove uma energia chamada energia cinética. Essa energia cinética, somada em um material, dá para a gente um conceito de energia interna, né, do material. E a medida dessa energia interna a gente traduz em temperatura. Ou seja, a temperatura de um corpo é uma medida do grau de agitação térmica dos átomos e moléculas que constituem esse corpo. E o resultado do eletromagnetismo é que toda carga acelerada, toda partícula carregada, quando ela é acelerada, ela emite para o espaço a radiação eletromagnética. É essa radiação eletromagnética que essa partícula emite, que nós chamamos de radiação térmica, energia térmica. Então, pessoal, a energia térmica ela é emitida porque o corpo tem temperatura. Se ele tem temperatura, as partículas têm movimento. E, portanto, todo corpo com temperatura acima do zero absoluto está emitindo constantemente radiação eletromagnética para o espaço. E essa emissão independe do vácuo. Tá? Ela pode ser transmitida até mesmo no vácuo. Galera, vou mandar outro convite para vocês aqui, daqui a um minutinho, tá? A aula está terminando. Para a gente terminar essa nuvenzinha. Na próxima aula a gente aprofunda um pouco em cálculos e na outra aula a gente termina o conceito falando de um aprofundamento maior de cada uma delas, ok? Então daqui a pouquinho eu mando outro convite para vocês lá nos grupos, tá? Até daqui a pouquinho. Aham. Ok, galera, é o seguinte, então vamos continuar. Falei para vocês então o seguinte, todo corpo com temperatura acima de 0 graus absoluto emite radiação térmica. E essa transferência ocorre através do vácuo. Isso se chama radiação térmica, é um processo de condução de calor. Tá? Pessoal, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, nesse exato momento, todos vocês aí estão emitindo luz para o espaço. Porém, ninguém olha para vocês e vê, percebe que vocês estão emitindo luz própria, que vocês têm luz própria. Uma luz que nasce dos átomos do seu corpo, da constituição do seu corpo. Porque essa luz, ela tem uma dependência com a temperatura. Ela está na faixa do que a gente chama de luz invisível do espectro. É luz que os olhos humanos não são capazes de perceber, tá? Porque eles não excitam os constituintes dos olhos, então você não consegue ver a luz que esse corpo emite. Só que, olha só, um experimento simples consegue fazer vocês entenderem isso melhor. Imagine que você tem uma barra de ferro. Na temperatura normal, essa barra de ferro está emitindo radiação térmica para o espaço, de acordo com essa teoria aí, né? E a temperatura dela está acima de 0 Kelvin. Mas ninguém vê a luz que ela está emitindo naturalmente. Nós estamos vendo a barra de ferro por causa da luz que ela reflete, né? A luz que chega até ela e reflete, e alcança nossos olhos. Porém, se
você pegar essa barra de ferro e colocar ela no fogo, ela vai se aquecendo. À medida que ela vai se aquecendo, a temperatura aumenta, a vibração dos átomos que constituem essa barra aumenta, e o resultado disso é que ela passa a emitir energia térmica mais intensa, em frequências maiores. E com isso, essa frequência maior de emissão vai fazendo com que a luz que ela emite comece a ser percebida pelos nossos olhos. E como que eu sei que a luz que ela emite está começando a ser percebida pelos nossos olhos? A barra de ferro começa a mudar a sua cor. Ela começa a ficar vermelha, depois fica azul. Essa mudança de cor, pessoal, é a luz própria que a barra de ferro está emitindo, porque a sua temperatura está alta, muito alta. Quando você retira a barra de ferro do fogo, ela continua vermelha, incandescente, e esse vermelho incandescente é a luz própria dela que ela está emitindo por radiação térmica. É uma luz que está na faixa do visível, então nossos olhos conseguem perceber. Mas, com o tempo, ela vai se resfriando de novo, e essa coloração dela desaparece e ela volta a ter a sua cor usual. Essa energia que estava sendo emitida pela barra, ela não veio do fogo, né? Não é o fogo que está dentro da barra. É a própria barra que, por estar a uma temperatura alta, emite radiação na faixa do visível. Então é por isso que nós não conseguimos perceber que nós temos luz própria. Nós estamos constantemente perdendo calor para o espaço na forma de radiação térmica. Essa radiação térmica, então, é onda eletromagnética. Toda onda eletromagnética não depende de um meio material para se propagar. Ela se propaga até mesmo no vácuo. A luz que o Sol emite, toda a energia que o Sol emite, é radiação eletromagnética. É resultado da interação térmica dos constituintes do Sol por causa de sua grande temperatura, né? 5.000 graus Celsius para cima. O resultado disso é que ela emite uma grande quantidade de radiação eletromagnética em toda a faixa do espectro, e essa energia que o Sol emite chega até nós, viaja no vácuo entre o Sol e a Terra, alcança a superfície da Terra, né, a atmosfera da Terra, e os efeitos da interação dessa radiação com a matéria é que possibilita a vida, possibilita a fotossíntese, a existência das plantas, possibilita a água estar no seu estado sólido, líquido e gasoso, e existir o ciclo da água, condiciona o clima. Enfim, toda a energia que existe, toda a forma de energia que existe no nosso mundo, veio, na verdade, do Sol. É uma radiação eletromagnética. Então, pessoal, isso aqui tem uma importância que extrema. Justamente por isso, os cientistas querem estudar isso, né? Querem entender como é a característica da radiação emitida pelos corpos. Para isso, eles faziam um monte de experimento, aumentava a temperatura dos corpos e tentava medir esse espectro de radiação que eles emitiam para o espaço. Em geral, pessoal, toda vez que a radiação incide em um corpo, 3 processos físicos acontecem ao mesmo tempo. Vocês já estudaram óptica comigo, então vocês sabem disso, né? Primeiro, nós temos... só um minutinho que acho que tem um problema aqui. Vou voltar a compartilhar de novo. Isso. Nós temos o raio de luz incidente, a energia total que chega na superfície do corpo. Desse raio total que chega, uma parte dele é refletido de volta para o espaço, chamado reflexão da luz, né? Uma parte dele, então, penetra no material. A soma da energia que chegou, né, toda a energia que chegou, ela é a soma da energia que voltou mais a energia que entrou. Dessa energia que entrou, uma parte vai ficar absorvida nos átomos que constituem esse material. Ela vai interagir com os átomos, excitar os átomos e ficar presa no interior desse material. Essa energia é chamada de energia absorvida. Mas ainda uma outra parte dessa energia consegue atravessar todo o material, sofrendo o que nós chamamos de refração da luz. Ou seja, o raio incidente será dividido em 3. Um raio refletido, um raio refratado e um raio absorvido. É melhor falar energia, né, pessoal? Fica melhor dizendo aí. Então, toda vez que um corpo tem a energia incidindo sobre ele, ele vai refletir um pouco da energia, absorver um pouco da energia e transmitir o restante para o espaço. Então, haverá emissão
absorção, reflexão e transmissão ao mesmo tempo em todos os corpos. Todos os corpos estão emitindo radiação, já que a temperatura é acima de zero, estão recebendo também radiação vinda de outros corpos em volta deles. Essa radiação vinda de outros corpos, uma parte esse corpo reflete, uma parte passa por ele, a outra parte ele absorve e sofre aquecimento. É essa radiação que ele absorve e sofre aquecimento que faz isso aqui com o camarada, né? Faz o camarada sentir calor, né? Então, existe um corpo chamado corpo negro que os físicos tiveram grande interesse de estudar porque ele tem uma característica especial. Ele é um corpo hipotético que tem a capacidade de absorver toda a radiação que incide sobre ele. Então, ao invés de haver reflexão e transmissão, haverá só absorção. Imagine um corpo que tem essa capacidade. A gente viu lá em óptica, pessoal, que a capacidade do corpo de refletir a luz que incide sobre ele depende muito da cor do corpo, vocês lembram? Por exemplo, em dias muito quentes, é muito mais conveniente a gente usar uma roupa branca, clara, do que uma roupa escura. Por quê? Porque a roupa branca, toda a frequência de radiação eletromagnética que incide sobre ela, ela reflete tudo de volta. Justamente por isso que ela é branca. Então, ela reflete com a maior capacidade possível a radiação de volta para o espaço. Pouca ou nenhuma radiação consegue penetrar além da superfície branca. Com isso, o cara, então, não absorve tanto a radiação do espaço e fica lá com a sensação térmica tranquilo, mesmo em dia quente. Aí o outro camarada vai lá e está lá no solão danado com a roupa toda preta, né, todo suado, morrendo de calor. Por quê? Porque o negro, né, a cor negra, só é negra porque justamente o que ela faz? Toda a luz que incide sobre essa superfície negra é absorvida. Não é refletido nada de volta. É justamente por isso que ele é negro. Se uma pessoa olha para um corpo que é negro, ele está negro porque toda a luz que está chegando nele está sugando, não está voltando nada. Porque se não está voltando nada, eu não consigo ver a cor dele, ele é preto, negro. Portanto, por isso que esse corpo hipotético, que os cientistas querem que absorva tudo, foi chamado de corpo negro. Olha aqui um modelo prático aqui de um corpo negro. Ó. Imagine aqui uma esfera oca. Tá? Uma esfera oca, e essa esfera tem aqui um pequeno orifício aqui, onde pode entrar a luz nela. Toda a outra extensão da esfera é fechada, trancada. E de repente você vem aqui com um pulso de luz externa e posiciona esse laser aqui, esse pulso de luz, para dentro dessa esfera, nesse buraquinho. Bom, o raio de luz vai bater numa parede, ser refletido e ir para outra, e essa superfície aqui é opaca. O que eu quero dizer? É uma superfície que não deixa a radiação passar para fora. Superfície espelhada. Tá? Então, esse raio de luz vai bater numa parede, bater na outra, e vai sofrer essas colisões aqui sucessivas. E depois de milhares de colisões aqui opostas, numa casa, por nada, ele vai bater aqui e vai conseguir sair de volta. Mas o importante vocês notar é o seguinte, a chance dele sair de volta é muito pequena. Por isso que a gente diz que esse raio de luz que entra, ele foi completamente absorvido por esse corpo, porque é muito difícil a chance dele retornar de novo. Esse é o corpo negro, um corpo hipotético que absorve toda a radiação que incide sobre ele. Quando você incide, então, um monte de luz aqui de diferentes frequências, esse corpo vai, então, ter uma superposição de todas as luzes aqui umas com as outras, vai virar uma grande bagunça aqui dentro, e depois de um certo tempo, quando ele aquecer muito, já que ele está absorvendo tudo, ele vai passar a fazer o oposto, né, gente? Já que ele aquece muito, igual o exemplo da barra, ele vai passar agora a emitir para o espaço nesse buraquinho aqui. O que os físicos querem é estudar essa radiação que ele emite de volta nesse buraquinho. Qual é o espectro dela, qual é a característica dela, para tentar entender melhor a radiação térmica. E nesse processo, né, vou pular isso por enquanto. Nesse processo, os cientistas fizeram um monte de descobertas. Né? Uma delas é chamada lei de Stephan-Boltzmann. Essa lei é muito importante e ela é a lei que explica para a gente qual é a dependência da energia total que o corpo emite com a sua temperatura. Né? Stephan-Boltzmann chegaram a uma equação muito importante para essa energia, chamada radiância espectral, que é essa dependência aqui. Ó. A radiância espectral, ou a energia térmica total emitida por superfície,
é igual a uma constante multiplicado pela temperatura absoluta elevada a 4. Essa temperatura tem que estar na escala Kelvin. E é isso que explica, pessoal, por que a luz que vocês estão emitindo agora não é visível. Por que eu não consigo ver, ninguém consegue ver a luz que o outro corpo está emitindo a baixa temperatura. Mas, quando eu aumento a temperatura, essa energia aumenta rapidamente, porque ela é o valor da temperatura elevado a 4. Por isso, quando a temperatura sobe, os corpos passam a emitir radiação na faixa do visível, e por isso a barra de ferro começa a ficar vermelha, azul. E isso aconteceria com nós também. Qualquer coisa, qualquer corpo, ao ser aquecido. Então a lei de Stephen Boltzmann, ela foi um grande avanço no estudo das radiações térmicas. Ela pôde dar para a gente a possibilidade de computar, de calcular a energia que os corpos emitem. E ela veio exatamente do estudo hipotético do corpo negro. Né? A outra lei é chamada de lei do deslocamento de Wien. E essa lei pode ser entendida aqui, quer ver? Eu vou voltar aqui para vocês vão entender melhor nesse gráfico. Olha o que essa lei está dizendo para a gente. Aqui a gente tem intensidade da luz emitida por um corpo qualquer, né, em forma de radiação térmica, e a dependência dessa intensidade com o comprimento de onda que está sendo emitido. Em geral, quando um corpo está emitindo luz, ele está emitindo um monte de comprimento de onda diferente. Cada comprimento de onda corresponde a uma certa cor. Né? Por exemplo, se um corpo está emitindo luz branca, quer dizer que ele está emitindo todos os comprimentos de onda do espectro visível. Só que o que eles perceberam? Existe um certo comprimento de onda que sempre se manifesta em maior intensidade. E esse comprimento de onda caracteriza a cor da luz que está sendo emitida. Então, esse gráfico mostra para vocês o seguinte, que a intensidade da luz emitida é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Está vendo aqui, vocês estão vendo um deslocamento para a esquerda. Vejam bem, o que quer dizer isso? Para uma certa temperatura, que está aqui, 5.000 Kelvin, eu tenho a intensidade máxima emitida para esse comprimento de onda. Aí eu aumento a temperatura do corpo, vai para 6.000 Kelvin. Aí a intensidade máxima agora veio para um comprimento de onda que menor, que significa maior frequência. E quando eu aumento ainda mais a temperatura do corpo, o comprimento de onda de maior emissão ainda se desloca mais para a esquerda. Isso aí foi estudado por esse Wien e foi chamado de lei de deslocamento de Wien. O que ela quer dizer? Quanto mais intenso é a energia emitida para os corpos, significa que a prevalência, a quantidade mais emitida está para comprimento de ondas menores. Comprimento de ondas menores significa maiores frequências. Wien conseguiu chegar numa equação, né, muito importante, também resultado do corpo negro, que fala o seguinte: o comprimento de onda que se destaca mais em uma emissão do corpo depende da temperatura. E ele é inversamente proporcional à temperatura, como está o gráfico aqui. Então, se a temperatura do corpo cresce, o comprimento de onda que mais é emitido faz o quê? Diminui. Aqui, ó, a temperatura cresce, o comprimento de onda diminui, se deslocando para a esquerda. Por isso é chamado de deslocamento de Wien. E o produto dos dois, o produto do comprimento pela temperatura, dá 2,898 vezes 10 elevado a menos 3. Você pode repetir o experimento aqui no laboratório quantas vezes você quiser. Toda vez que você multiplicar o comprimento mais abrangente, que mais é emitido, pela temperatura desse corpo, você vai sempre achar o mesmo resultado. É uma lei universal do nosso mundo, chamada lei do deslocamento de Wien. Então, depois dessas duas leis, desses dois trabalhos, desses dois cientistas, vem o terceiro, que é o trabalho que foi realizado por Rayleigh, Einstein e Jeans. Tira o Einstein daqui, Rayleigh e Jeans. Esses dois cientistas chegaram, através de muitos estudos, a uma equação chamada equação geral do espectro de radiação do corpo negro. Essa equação, ela dá para a gente a intensidade, a energia total emitida por um corpo negro em função da temperatura, da velocidade da luz e da frequência da luz que está sendo emitida. Eles se basearam em três coisas importantes que já era conhecido pela física clássica. Primeiro, a matéria é composta de partículas carregadas. Claro, né? Átomos compõem a matéria e os átomos são feitos de partículas carregadas, algumas delas.
os prótons e os elétrons. Segundo, temperatura é a agitação randômica das partículas, como nós já falamos. Terceiro, cargas em movimento acelerado emitem radiação eletromagnética. Então, galera, é todo aquele fundamento que eu falei para vocês da teoria, né, relacionada ao movimento dos átomos devido à sua temperatura e à emissão da radiação por causa da aceleração dele. Esses dois cientistas chegaram a uma equação muito importante. Né? Essa equação deles, da energia total emitida por um corpo negro, depende da frequência de emissão e da temperatura desse corpo. E essa equação é dada por isso aqui. Ó. A energia emitida é 2π vezes a frequência elevada ao quadrado sobre a velocidade da luz ao quadrado. C é a velocidade da luz no vácuo. 3 vezes 10 elevado a 8. Esse termo todo aqui, multiplicado por K, que é chamado constante de Boltzmann, é uma outra constante, vezes T. Aqui tem um monte de constante, gente. 2π é constante, C é constante, K é constante. O que varia é o F e o T. As únicas coisas que podem variar. Por isso que a energia está aqui, ó, depende de F e de T. Né? Essa equação de Rayleigh-Jeans foi aplicada. É o resultado teórico, tá, galera? É o resultado teórico de muitos cálculos, de muitas folhas de cálculos baseados na teoria conhecida da física clássica. Rayleigh-Jeans, então, propuseram esse trabalho, essa publicação, e vários pesquisadores, os chamados físicos experimentais, foram para o laboratório para verificar se isso é verdade, trabalhando com aquele corpo negro hipotético lá. Então, eles chegaram a que nós conhecemos de catástrofe da ultravioleta. Olha o que aconteceu. Quando os caras aplicaram a equação de Rayleigh-Jeans a um fenômeno, a uma emissão de corpo negro dentro do laboratório, o resultado teórico, usando aquela equação, fazendo as contas com a equação, é esse aqui. Ó. Olha o que esse resultado diz. A energia que o corpo emite aumenta infinitamente quando eu aumento a frequência. Galera, isso é óbvio, né? Vamos voltar aqui. Olha aqui. O que essa equação diz pra gente, galera? A energia depende do quadrado da frequência. E a frequência está em cima, aqui no numerador. Então, se a frequência aumenta, a energia aumenta mais ainda, como a equação de segundo grau, como a parábola. E ela está aqui, ó, olha aí, equação de segundo grau. Então, a teoria previa que a energia emitida por um corpo ia para o infinito, para frequências muito altas. Isso é muito esquisito, né, pessoal? Como que a gente pode ter uma energia infinita? Não existe nenhum uma lógica nisso, imaginar a energia infinita. Isso já era um pouco estranho. Já era uma coisa estranha. Mas o mais interessante é que, quando eles escolheram os resultados experimentais do que eles estavam fazendo dentro do laboratório, olha o que eles perceberam. Na verdade, no nosso mundo, a energia emitida cresce com a frequência, só que ela chega no máximo. Depois desse valor máximo, a energia emitida faz o quê? Cai. E quando a frequência é muito alta, a energia emitida tem que ficar zero. Ou seja, para energias pequenas, se eu aumento a frequência, a quantidade total de energia emitida vai aumentando. Depois, para uma certa frequência, essa quantidade é máxima. E quando eu aumento a frequência mais, ao invés dessa quantidade de energia aumentar, ela vai fazendo o quê? Vai diminuindo, 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 e chega para zero no infinito. Esse é o resultado experimental. O resultado experimental é incontestável, pessoal. Isso aqui é a reprodução da realidade. E esse é o resultado teórico. Diante disso, pessoal, existe um confronto entre teoria e experimento. E toda vez que a ciência chega nisso, significa que a teoria precisa ser substituída. A teoria está incompleta. Não totalmente errada, está incompleta. E a discrepância entre o experimento e a teoria é tão grande que isso aqui foi chamado de catástrofe do ultravioleta. E foi a tal nuvenzinha lá que Thomson falou lá no começo, a segunda nuvenzinha. Perceba que bacana, hein? Um paradoxo. Que Thomson acreditava que essa nuvenzinha poderia ser resolvida facilmente, mas ele não imaginava o quanto que isso aqui ia bagunçar o mundo, o quanto que isso aqui ia bagunçar a cabeça das pessoas daqui para frente. Porque isso aqui foi o estopim para o nascimento da mecânica quântica. Né? Essa discrepância entre a teoria e a realidade levou um grupo dos maiores cientistas do mundo
a estudar mais profundamente os corpos negros para tentar entender e para tentar explicar e fazer bater o experimento com a teoria dada as considerações que precisavam ser feitas nela. E o cientista que conseguiu resolver isso brilhantemente foi Max Planck, considerado o pai da física moderna. Max Planck, ele conseguiu, explorando trabalhos de Albert Einstein, no efeito fotoelétrico, né, trabalho que já tinha sido feito, explorando as características propostas, ele conseguiu explicar essa catástrofe. Na verdade, pessoal, desculpe, Max Planck não explorou o trabalho de Einstein, que o Einstein fez depois, foi mal. O Max Planck, ele foi o cara que criou a ideia que eu vou apresentar aqui agora para vocês, e o Einstein que usou ela depois. Bom, a ideia do Max Planck para resolver a catástrofe, para fazer bater o resultado com a experiência, foi imaginar que a energia emitida pelo corpo negro, por todos os corpos, a radiação emitida, a radiação térmica, ela não é emitida continuamente no espaço, como um contínuo, espalha de todas as maneiras, de todas as formas. Mas essa energia é emitida, na verdade, em pacotinhos, muito discretos e fechados. Cada pacotinho emitido tem, no interior dele, uma quantidade de energia característica da frequência de emissão. Quando a frequência é grande, a quantidade de energia do pacotinho é maior. Quando a energia é pequena, a quantidade de energia emitida pelo pacotinho é menor. Ou seja, Planck trouxe para o mundo a ideia de que a luz é emitida por um corpo negro, por todos os corpos, através de partículas que não têm massa, não têm peso, mas têm energia somente. E essas partículas Max Planck chamou de fóton. Ele trouxe para o mundo a teoria corpuscular da luz. Ele disse que a luz emitida por os corpos quentes, né, os corpos negros, ela não viaja no espaço continuamente, mas ela viaja sempre em pacotinhos discretos chamados fótons. Né? E a energia de cada fóton depende da frequência. E essa energia é chamada de quantum de luz. Um quantum é um pacotinho, a quantidade de energia dentro desse pacotinho. E Planck trouxe uma equação para a energia de cada fóton. Que está aqui. Depois de muitos experimentos em laboratório, ele determinou que a energia emitida por um fóton é igual a uma constante, chamada constante de Planck, multiplicado pela frequência de emissão daquele corpo negro. E essa constante de Planck, pessoal, ela é muito importante na nova física, na ciência nova. Ela tem um valor que vale 6,63 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. Ela é tão importante quanto o π, que vocês estudam na matemática, e o tempo todo aparece o π. Na mecânica quântica, o tempo todo aparece H, constante de Planck. 6,63 vezes 10 a menos 34 joules. Planck, então, pessoal, promoveu aqui uma grande revolução na física, porque a luz já vinha sido discutida há muitos séculos em relação à sua natureza. A luz é onda ou a luz é partícula? E todo mundo acreditava que a luz era uma onda, que se espalhava no espaço continuamente. E ele trouxe aqui a inovação. Quando a luz é emitida pelos corpos negros, ela viaja no espaço em pacotes. E esses pacotinhos têm uma energia que é uma constante multiplicada pela frequência de emissão. Com essa noção, com esse conceito dessa nova emissão da radiação pelos corpos negros, Planck deduziu uma nova equação para essa energia. Essa equação, pessoal, que Planck chegou, é a correção para aquela equação anterior de Rayleigh-Diaz. Lembra? A equação de Rayleigh-Diaz anterior era baseada lá na física clássica, a emissão contínua da luz e baseando no fato que a luz era uma onda. Tá? A teoria de Planck baseia-se no fato que a luz é uma partícula. A luz é constituída de partículas chamadas fótons. Com essa nova definição para a emissão da luz, Planck chegou nessa equação aqui. Olha a diferença. Essa equação, ela depende da velocidade da luz ao quadrado, que agora apareceu em cima, lá era embaixo, do comprimento de onda da luz elevado a 5, né? E desse termo aqui que tem uma exponencial. Olha que bacana. A exponencial, gente, ela é responsável por fazer o negócio voltar. E quando Planck publicou seu trabalho em 1901,
A partir daí, de novo, os físicos experimentais partiram para o laboratório e foram fazer lá os experimentos de novo, comparando o resultado do experimento com o resultado da equação de Planck. E olha aí o que eles chegaram. Olha, a linha aqui em sequência, essa linha preta em sequência, é a linha do resultado, é a linha teórica, tá? Dada pela lei de Planck. Então, ela, por causa da exponencial, ela chega no máximo e depois cai aproximando-se de zero. Esses pontinhos que vocês estão vendo aqui são os pontos coletados nos experimentos dos cientistas de laboratório. Olha o que acontece com os pontos. Eles estão praticamente todos eles dentro da linha contínua, que é a teoria de Planck, com pequena distorção, né? Muito próximo desse valor. Isso quer dizer que o resultado experimental está muito próximo do resultado teórico. E essas pequenas divergências é por causa de erros de medida, né? Erros no experimento. Então, a teoria de Planck rapidamente ganhou o mundo. E o mais importante dela é que ela trouxe à tona uma nova interpretação para a luz. Com isso, então, Planck introduziu uma nova física. A solução de Planck para a questão do corpo negro, considerando que a energia é quantizada, permitiu explicar outros conceitos físicos a nível microscópico. Galera, olha aqui, energia é quantizada. Quantizada é o que trouxe a palavrinha quântica da mecânica quântica. Embora o desenvolvimento efetivo da nova teoria só tenha ocorrido a partir de 1920, dezembro de 1900 é considerado o marco divisório entre a física clássica e a física quântica, a física moderna, a teoria física que estuda os fenômenos microscópicos. Então, pessoal, é aqui que chegamos com o resultado, o colapso, né? A grande consequência das duas nuvenzinhas que o Thompson falou lá naquela conferência, lá atrás, de que essas nuvenzinhas eram detalhes que seriam solucionados, que a física já estava pronta. Tudo do mundo da ciência física já era conhecido, todas as equações necessárias. Segundo ele, então, não era necessário formar mais físico, né? Não precisava de mais profissional, ninguém precisava ficar investigando coisa nova, porque tudo já estava descoberto. Mas exatamente essas duas nuvenzinhas, esses dois detalhes de erros experimentais, trouxeram à tona dois novos ramos para a física, dois novos grandes ramos para a física. Teoria da relatividade de Einstein e posteriormente a nova teoria da relatividade que ele fez sobre a gravidade, né, que impactou o mundo profundamente, e a teoria da radiação dos corpos negros, que deu origem à quantização da energia de todos os corpos, né? Segundo Planck, a luz, ou melhor, a radiação eletromagnética, viaja no espaço em pacotes concentrados. Planck, então, trouxe à tona, de novo, a teoria corpuscular da luz, né, que era defendida por Isaac Newton há muito tempo atrás. Depois, a teoria corpuscular de Newton foi substituída pela teoria ondulatória da luz, né, e foi forte essa substituição. Todo mundo passou a acreditar que a luz era onda, dado o trabalho de alguns cientistas. Do nada, depois de um certo tempo, lá na frente, traz de novo essa questão. Não, a luz, na verdade, é formada por partículas. Só que não tem massa essa partícula, né? Partícula que só transporta energia. Foi isso, pessoal, que trouxe à tona a teoria sobre a natureza da luz, chamada dualidade onda-partícula. A dualidade onda-partícula diz para a gente que luz não é onda, nem partícula. Mas a luz se comporta, em certos momentos, com maior intensidade, como partícula ou como onda. Tá? Então, por exemplo, quando a luz interage com a matéria, colide nos materiais, ela se comporta como se fosse partícula, pacotinhos de fótons. Né? E quando a luz está simplesmente viajando no espaço, né, entre um meio e outro, o estudo da luz enquanto ela viaja, sem interagir, é melhor compreendido em termos de onda, considerando ela uma onda eletromagnética. Então, a luz tem uma natureza dual. A maior consequência do trabalho de Planck foi poder dar aos cientistas uma compreensão mais aprofundada. Só que essa dualidade onda-partícula é inédita no mundo.
Os caras estavam acostumados a definir as coisas do mundo ou como partícula, que tinha massa, que tinha matéria, que tinha átomo, ou como ondas. Ondas é o quê? Ondas é uma transmissão no espaço de energia. Somente isso. E quando eles se depararam, então, com esse momento da história, a luz passou a ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ah, Luiz, mas tá bom, mas o que isso tem a ver com a nova ciência? Tem a ver com a nova ciência que pouco tempo depois, os cientistas perceberam que assim como a luz tem um comportamento dual, ela é em alguns momentos partículas e em algum momento ela é ondas, assim como a luz, todas as coisas do mundo, inclusive nós, somos uma entidade de natureza dual. Nós não somos nem onda, nem partícula, nós somos uma mistura. E em alguns momentos a gente se comporta com a característica de partícula, em alguns momentos como característica de onda. A característica ondulatória das partículas é percebida no mundo microscópico, no mundo das coisas muito pequenas, dos prótons, dos elétrons, dos quarks. A todo momento, essas partículas estão sujeitas a fenômenos que dá a entender que elas não são partículas, na verdade, são ondas. O que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal, só para fechar aqui. Você faz um buraquinho na parede, bem pequenininho, você se afasta da parede e você corre em direção a esse buraco, com uma grande velocidade. Você vai bater na parede. Mas se você tem um elétron, e um elétron está indo em direção de um orifício muito menor que ele, por exemplo, um orifício lá 20 vezes menor que ele, o que a física está querendo dizer é que é possível que esse elétron passe por esse orifício e apareça lá do outro lado, sem sofrer nenhum dano. É como se, na verdade, esse elétron, ao incidir no orifício, ele desaparecesse e aparecesse de novo do outro lado, como se fosse, entre aspas, um teletransporte. Mas não é um teletransporte. É porque o elétron sofreu o que nós chamamos de difração. Difração é um fenômeno que era característico da luz, das ondas eletromagnéticas. Todo mundo acreditava que as ondas eletromagnéticas fazem difração o tempo todo, se espalham o tempo todo quando passa o orifício, mas que as partículas não. As partículas não fazem isso. As partículas têm um comportamento totalmente diferente. Mas os cientistas descobriram no laboratório que os elétrons fazem difração. E isso reforçou a ideia de que a natureza dos elétrons também é dual. O elétron também é, em alguns momentos, entendido como se fosse considerado uma onda, e em alguns momentos como se fosse uma partícula. E isso se estendeu a todas as coisas do mundo, inclusive a nós. Se nós tivéssemos uma velocidade ideal, a gente sim, a gente bateria na parede, passaria pelo orifício, como se a gente tivesse desaparecido, se transformado em onda, e apareceria do outro lado. No mundo muito pequeno, esse processo, esse fenômeno se chama tunelamento. O tunelamento quântico, ele acontece o tempo todo, toda vez que um elétron pula de uma camada de valência do átomo para outra, né? Melhor, de uma camada do átomo para outra. Né? Quando o átomo é excitado, o elétron que está na camada mais interna recebe o fóton de luz, que tem a energia exatamente igual, a diferença para o outro nível, e o elétron salta para o outro nível mais externo. Só que a química ensina para vocês que o elétron ele migra para outro nível. Mas a física quântica vem a dizer para a gente, na verdade, que o elétron não faz isso. Ele não migra, ele não viaja de um nível para o outro. Ele desaparece dentro do nível que ele está e aparece no outro nível. Ele faz um teletransporte, um tunelamento entre esses dois pontos. É por isso que a química diz que é impossível encontrar um elétron entre dois níveis de energia do átomo. Ele só pode estar em um nível ou outro. Né? E o que explica isso é que ele não existe entre os dois níveis por causa da interação quântica dele. Do fato dele se comportar como uma partícula e também como uma onda. Né? Então, galera, a nova física nasceu aqui dessas duas coisas, dessas duas nuvenzinhas. E eu vou terminar hoje por aqui. Na próxima aula, eu vou marcar, tá? Vou publicar lá para vocês. Na próxima aula, eu vou divulgar a continuação daqui, que a gente vai explorar mais profundamente essas duas coisas. Chegar em efeito fotoelétrico, né, que é cobrado muito no Enem, no PISA. Chegar nas descobertas de Einstein do efeito fotoelétrico e resolver exercícios aí desse ramo aí da nova física moderna, que já caíram em Enem, que já caíram em vestibulares, e que exercício também que eu montei. Exercícios para a gente discutir aí na sala simultânea,
para a gente aprender isso aí bacana. Tá? Tem algumas perguntas aí no chat. A Andressa fez a pergunta aí, que fez anteriormente também, não deu para responder, Andressa. Mas eu te respondo pessoalmente, tá bom? Quem tiver alguma pergunta também que não pode fazer aqui, pode me enviar no WhatsApp que eu respondo. Tá, galera? Obrigado. Na próxima aula eu aviso vocês e a gente está de volta para continuar a partir daqui. Até mais.